Graça e paz, irmãos. Tudo bem? O Senhor é bom, né? Não há outro como o Senhor. Graças a Deus por tudo. Nós pudemos aqui louvar ao Senhor, nós pudemos aqui cantar esta manhã ao nome do Senhor, declarando que Ele é bom. Nós lemos ali um salmo, aliás, a Miriam citou um salmo bem interessante, Salmo 106, né? Falando sobre a nosso relacionamento com Deus. Isso foi interessante. E aqui eu quero, nesta manhã, continuar falando sobre isso, né? Que a minha vida e a sua vida seja realmente tenha um relacionamento estreitado a cada dia com o Senhor. Possamos ter a liberdade de nos aproximarmos mais do Senhor com sabedoria, né? E eu gostaria de, nesta manhã, estar lendo com vocês um texto lá em Efésios, no capítulo 5. Glória a Deus. Efésios 5. Nós vamos ler alguns versículos, um texto até bem conhecido. Queria fazer uma reflexão com você esta manhã sobre este assunto, sobre como está a nossa vida, né? Estamos andando sabiamente? Todos acharam? Quem achou, diga amém. Vamos ler. Lá no versículo 15. Diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Curve sua cabeça. Senhor, aqui está a sua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, esta manhã, por tudo aquilo que já tem feito, pelo mover do teu Espírito, por podermos sentir a tua presença, e queremos, ó Pai, continuar te adorando, te bendizendo. Fala conosco, Senhor, nesta manhã, aquilo que é importante para os nossos corações, nos ensina e nos inspira a cada dia a nos aproximarmos de Ti, em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Irmãos, um texto muitas vezes citado, né? Às vezes a gente acaba citando isso, olha, não se embriague com vinho, mas encha-se do Espírito. Nós vamos entender um pouco aqui. O apóstolo, aqui, o autor da carta de Efésios, ele vem colocando exatamente essa questão, falando sobre a questão da luz e trevas, e logo em seguida, ele mais uma vez reforça isso, fazendo essa comparação. Ele vem trazendo esse contraste, né? Entre o insensato e o sábio. Ser insensato e ser sábio, quer dizer, o insensato é exatamente o oposto da sabedoria. Então, é esse contraste que nós vamos estar falando exatamente agora, né? E o insensato, uma pessoa insensata, que ela não é sábia, ela perde a oportunidade de fazer o bom uso do tempo, né? Acaba usando aquilo que nós temos de precioso, que é o tempo, a qualidade do tempo em todos os sentidos, porque o tempo não é só manhã, tarde, noite, ou a hora do relógio, como a gente costuma medir, não é só medido nisso, mas o tempo da nossa vida, o tempo de tudo está relacionado com o tempo, né? Desde quando nós nascemos, até o dia que vamos envelhecendo, e até por fim, morremos. Então tudo está relacionado com o tempo, e o insensato, ele não sabe aproveitar a sua vida, ele não sabe viver a sua vida, ou aproveitar o tempo ao seu favor.
Mas já o sábio, exatamente, ele consegue, ele entende essa questão de aproveitar a vida, de aproveitar os momentos, aproveitar as oportunidades, de aproveitar a ocasião, para cada dia se aproximar do Senhor, né? Porque assim, tem um texto bíblico que diz que não, você precisa de sabedoria, peça a Deus, né? Nós precisamos pedir essa sabedoria a Deus, precisamos pedir a que o Senhor nos ajude a ter esse entendimento, né? A ter um esclarecimento para não vivermos de uma forma insensata, ou uma forma louca, né? Nós possamos aproveitar a cada momento, a cada instante da nossa vida de uma forma intensa, esse grande presente que Deus nos dá, que é podermos viver, que ter a vida, mas agora termos uma vida de uma forma plena, de uma forma que seja prazerosa, porque o insensato, ele não tem essa consciência, e ele vai vivendo de uma forma desregrada, totalmente desordenada, e acaba trocando os pés pelas mãos, como alguns podem até dizer, né? E o insensato, ele não consegue compreender os propósitos de Deus, os propósitos de Deus tanto para a sua vida, ou os propósitos de Deus tanto para a humanidade, e até mesmo os propósitos de Deus para os cristãos. Ele não consegue entender isso, não consegue entender, ter essa relação de que quando a gente se achega a Cristo, agora nós chegamos até Cristo, nós passamos a ter uma nova condição de vida, passamos a viver um novo momento, podemos dizer assim. Nós temos agora um livre acesso, né, através do Senhor, né, do Senhor Jesus, que nos abre, né, lá na morte da cruz do Calvário, quando ali rasga o véu de alto a baixo, não havendo mais a separação, e agora eu posso ter um livre acesso, eu mesmo, diretamente com o Senhor, né, falando com Ele, e sendo ouvido por Ele de forma direta, não havendo nenhum tipo de intermediário. E esse é o sentido de agora, dessa relação. O insensato não consegue compreender isso, né? Essa relação agora de não haver um intermediário. Agora eu posso ter um livre acesso a Deus de uma forma direta. Então veja, que tudo aquilo que faz com que não tenhamos uma boa relação com Deus, agora uma relação daquela, como tem um outro texto que diz, que perto está o Senhor daqueles que o buscam, de poder sentir esse Deus perto de nós, não um Deus longe, distante, inatingível, inalcançável, que não ouve, não olha por nós. Não, nós temos um Deus que está perto de nós, olhando para mim, olhando para você, um coração contrito, Ele não despreza, né? Aquele que está necessitado, Ele está ali pronto a ajudar a levantar. Se há durante a sua caminhada, se houver alguma queda, Ele está ali para levantar e ajudar, da onde caiu, e prosseguir numa nova condição. O insensato não consegue compreender essa loucura do que nós estamos falando, né? do Evangelho, vamos dizer assim, da boa nova que nos é entregue, que um Deus amoroso, um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós, não porque nós somos merecedores, mas porque Ele é bom, e a sua bondade excede o nosso entendimento. A sua bondade é maior do que tudo o que podemos pedir ou pensar. Deus é bom, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo. E para que possamos entender isso, né? Para que possamos viver essa nova vida agora, uma nova vida com o Senhor, uma nova vida com Cristo, aqui o apóstolo, ele vem dizendo exatamente essa questão, para nós termos o cuidado com a maneira como nós vivemos, para que não sejamos insensatos, mas para que possamos viver de forma sábia, sabendo, nos colocando, né, e nos aproximando do Senhor a cada dia, e aprendendo do Senhor. Isso nos faz ser transformados, porque o sábio, ele é transformado, né? Não, eu já disse aqui há algum tempo atrás, que não dá para nós nos encontrarmos com o Senhor, não dá para nós nos relacionarmos com o Senhor, e não haver mudanças em nossas vidas. Não tem como, não há como isso acontecer, porque quando nós começamos a nos relacionar com o Senhor, coisas vão abrindo, novas experiências de vida vão surgindo, nós vamos percebendo a vida de uma forma diferente, e é essa sabedoria que Deus nos dá, essa graça que Deus nos dá, que nos ajuda a continuar e a permanecer na sua presença. Então veja,
E aí ainda continuando dizendo para nós não vivermos de uma forma, aproveitando aqui no caso o máximo a toda a oportunidade que nos é dada. Às vezes a gente perde, a gente deixa de aprender, né? Às vezes passamos por alguma dificuldade ou alguma coisa que estamos vivendo, um momento que estamos vivendo, a gente deixa de aprender, né? Não aproveita qual é a oportunidade que nós temos para aprender sobre aquilo, para levar para a minha vida ou para sempre, né? Para que eu possa deixar como algo como herança para os meus filhos. A gente às vezes deixa de aprender certas coisas que a gente não dá importância, mas eu quero dizer a você que nós precisamos aproveitar ao máximo a cada instante, o tempo que passou, o segundo que passou aqui nas nossas vidas. A primeira palavra que eu falei, ela já passou, ela não vai voltar, né? Mas agora nós podemos aproveitar aquilo que ouvimos e agora colocar em prática, para que haja um fruto de uma verdade do novo nascimento em Cristo, de uma nova vida no Senhor. Aí sim faz sentido, aí sim a minha vida começa a ter sentido, aí sim ela começa, aquilo quando eu oro e olho e ouço a palavra de Deus, e aí a minha fé vai sendo renovada, passa a ter um sentido, passa a ter uma verdade, passa a ter algo, um propósito maior, do que simplesmente estar vindo aqui à igreja, ou de repente ouvindo uma mensagem através de uma mídia social, ou qualquer coisa do tipo. Nós estamos falando sobre uma questão de mudança de vida, e o sábio muda a sua vida, pelas oportunidades que lhe é dada, na própria vida. Dias maus vêm para todo mundo, dias bons também vêm para todo mundo, mas o quanto a gente aproveita, e como a gente aproveita, quanto a gente entende, a forma como nós reagimos a essas oportunidades, é que vão nos fazer, ou nos demonstrar, se estamos sendo sábios, ou se estamos sendo insensatos. E aí, continuando, ele faz uma outra comparação, comecei dizendo que, logo após falar sobre trevas e luz, fazendo essa diferença entre trevas e luz, o apóstolo vem falando exatamente agora sobre a questão de insensatez e sabedoria. E aí ele vem agora falando, olha, não o embriague com vinho, né, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Veja, o Espírito, por que essa diferença, né? Por que de repente essa diferença? Porque o Espírito, ele nos reveste de poder para adoração, né? Ele nos ajuda, revestir do Espírito Santo, nos reveste de poder para adorar a Deus, enquanto a embriaguez nos reveste, na realidade, de vergonha, né? Se uma pessoa fica embriagada, ela acaba fazendo um monte de coisa que é vergonhosa, ou ela envergonha ela mesma, ou ela envergonha as pessoas que estão à sua volta. Eu tenho certeza que você já presenciou alguém embriagado. E aqui Paulo agora vem dizendo exatamente essa questão, olha, é muito melhor nós nos dedicarmos e sermos revestidos por adoração, do que ficarmos dando vexame, né, ou de qualquer forma, ou qualquer aqui no sentido, no caso do vinho, né, para que nós não venhamos dar vexames, não sejamos insensatos, loucos, nécios, mas sejamos sábios, porque é muito melhor nós estarmos revestidos. E aí entra essa pergunta, na questão de influência, porque aqui nós estamos falando o que tem influenciado a minha vida e a sua vida. O Espírito Santo tem influenciado a minha vida e a sua vida. Nós temos tido a influência do Espírito Santo para nos encher cada vez mais, nos revestirmos para uma adoração, para adorar a Deus. Nós temos nos revestido da presença do Senhor, temos sido influenciados por esse Espírito Santo, por esse Espírito de Deus que nos ajuda até com gemidos inexprimíveis, que nos faz ter uma condição agora de abrir os nossos olhos e nos enxergar, que nos ajuda em momentos que nós temos dificuldades, que nos faz lembrar, que nos faz lembrar do que necessitamos na hora oportuna, para podermos prosseguir na caminhada, nos faz lembrar das palavras, nos faz lembrar daquilo que aprendemos, nos faz lembrar a ter uma vida, de uma vida com Deus, né? Nos faz
nos acende, vamos dizer assim, um farol vermelho, quando nós estamos tendo uma situação de perigo. Esse Espírito Santo, temos sido influenciados por Ele, por esse Espírito. Ele que tem nos influenciado, Ele tem influenciado a minha vida, ou de repente tenho sido influenciado por tantas coisas aqui. Cita a questão do vinho, mas hoje tem tantas coisas que tentam influenciar a minha vida e a sua vida. São redes sociais, são pensamentos de esquerdistas, direitas, e há uma briga, e essa coisa toda que há aí no meio de política e tantas outras coisas, que tentam nos influenciar, e tentam nos fazer com que desviamos de conceitos e preceitos verdadeiros, de caminhar, de alguém que caminha com Deus, e de que é conhecido por Deus e conhece a Deus. É isso que nós precisamos entender, o que tem influenciado. Aqui no caso, cita um vinho, uma embriaguez, que nos dá vergonha, que envergonha. E como é que nós temos deixado ser influenciados por todas as outras coisas que tem nos bombardeado, quer seja televisão, quer seja programas, quer seja filmes, qualquer coisa que tenha tirado a nossa sabedoria, tem nos de repente colocados em situações de momentos até de insensatez na presença do Senhor. Será que temos tomado partidos? Será que temos estado sendo doutor do achismo? Eu acho que deveria ser assim, eu acho que assim é melhor, eu acho, quantos doutores do achismo, mas na verdade não tem sido influenciado de sabedoria, não tem buscado, não tem sido influenciado pelo Espírito Santo, para poder, através da oração, através de tantas armas que o Senhor nos disponibiliza, para lutarmos, porque a nossa luta, como diz o texto bíblico, não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra hostes espirituais em lugares celestiais, e às vezes se perde nisso, e às vezes nos perdemos disso, porque as influências tentam tirar o nosso foco, tentam nos fazer não enxergar mais o Senhor. É como uma embriaguez de um vinho, é como uma embriaguez de alguém que está não sabendo o que está fazendo, está ali dando vexames. Então nós precisamos ser contidos, precisamos ser sábios. Aqui o texto nos diz para que nós temos que observar a maneira como andamos, para que tenhamos atitudes sábias e não insensatas. E o que temos deixado de influenciar? Temos deixado de se influenciar por quê? Quantos influenciadores surgiram, ultimamente aí? Quantos midiáticos dizem ser influenciadores? Será que eu tenho corrido para esse tipo de pensamento também? Será que eu tenho tido, de repente, concordado com coisas que na realidade são contra até mesmo a palavra do Senhor? Porque eu estou sendo influenciado por esse meio? Será que eu tenho permitido com que a minha vida tenha, na realidade, em vez de se aproximar do Senhor, tenha se afastado do Senhor, porque eu estou sendo insensato em muitas atitudes que eu tenho tomado na minha vida? É isso que nós precisamos fazer, uma análise de consciência todos os dias. Daqui a pouco nós vamos partilhar aqui do pão e do cálice, onde nós mostramos a comunhão com Deus e com a igreja, mas temos que fazer isso de forma sábia, de forma inteligente, porque o texto ali, ele nos fala de uma certa, o texto da ceia, ele nos dá a entender ali que nós temos que tomar a ceia com inteligência, não sendo, melhor dizendo assim, não colocando como culpa, sendo culpado daquele momento, de estarmos crucificando a Cristo. É quando agimos com insensatez, é como se nós estivéssemos novamente crucificando ao Senhor. Meus queridos, é isso que nós precisamos entender. Aqui o texto fala sobre o vinho, Paulo fala sobre a diferença das trevas e da luz, e logo em seguida fala sobre essa questão do insensato e do sábio, dizendo, olha, encha-se do Espírito, porque o Espírito, a influência dele, é para adoração a Deus, enquanto aqui o vinho, na realidade, ele vai nos levar a vergonhas, a momentos de vergonhas, ou a momentos de insensatez, não de sabedoria, e aqui nós precisamos ter essa consciência, porque o Senhor nos ajuda a tomar essas decisões. As escolhas são nossas, sou eu que vou escolher, se quero agir de forma sábia, ou de forma insensata, mas se eu tiver e permitir ser influenciado pelo Espírito Santo, eu tenho certeza,
que nós teremos atitudes de sabedoria em qualquer momento da nossa vida. Saberemos aproveitar a cada instante de uma forma plena. Poderemos usufruir do melhor que Deus tem para nós aqui, apesar de estarmos numa peregrinação, né, de uma terra que não é nossa, mas estamos aqui peregrinando, mas viveremos sim, comeremos o bom e o melhor dessa terra. As bênçãos virão sobre nossas vidas, e não só virão, como correrão e nos alcançarão, como diz a palavra. É esse pensamento, é esse sentido que nós precisamos dar, é essa postura que nós precisamos ter, como pessoas que conhecem a Deus e querem e dizem andar com Deus, né? E conhecem a Cristo, entendem o sacrifício lá da cruz do Calvário, que aquela foi uma morte injusta, né? Ali demonstrando uma das piores vertentes da maldade humana, porque ali era um inocente sendo crucificado de uma forma cruel. Então veja, quando a gente olha para a cruz, a gente entende que toda a nossa maldade, né, tudo ali pode ser mudado e transformado pelo sangue de Cristo, que nos purifica, que nos lava de todo o pecado, e que nos ajuda a ter uma nova vida, a ter uma vida de sabedoria com Deus, a andar de forma consciente com o Senhor, de forma inteligente. Os dias são maus, como diz aqui o texto, os dias são maus. Nós estamos vivendo aí dias de pânico até, em alguns lugares. E esses dias maus, como é que eu ajo? Como é que eu vou fazer? Como que eu vou me portar? Eu vou ouvir vou estar sendo influenciado por cada uma das opiniões? Ou eu vou estar sendo influenciado pelo Espírito Santo operando em minha vida? Essa é a diferença. Eu não estou, peito aberto lá, como se nada, fôssemos intocáveis. Nós não somos super-homens, nem super-mulheres, nem super-crentes. Nós não somos. Mas nós podemos agir sim, com sabedoria, influenciados pelo Espírito Santo, que nos leva à adoração a Deus. E a nossa vida precisa ser uma adoração ao Senhor. A minha vida precisa ser uma adoração. Quer que eu quero comer, quer beber, quer fazer outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus. Faça tudo de uma forma bem feita. Faça tudo de uma forma boa para agradar não só a si ou aquele que está sendo beneficiado por aquela atitude, mas faça assim porque você quer agradar a Deus. Não para se aparecer. Essa é a diferença. Não para dizer, olha como eu sou bom, mas para dizer, olha como Deus é bom comigo. Né? Não para dizer, eu sou o máximo, mas o Senhor é o máximo em minha vida, né? Se não fosse por mim, nada disso aconteceria. Não, diga, se não fosse por Deus, nada existiria, porque Ele é o autor da vida, Ele é o autor da nossa fé, Ele é o que nós temos como é o melhor que podemos viver aqui, né, como herança nessa terra. Podemos ganhar milhões, que vale, como diz o texto bíblico, o que vale o homem ganhar o mundo, mas perder a sua alma, de nada adianta. É muito mais do que ouro, muito mais do que qualquer riqueza, né, que até o dono lá da Amazon pode ter. Não adianta, se não tiver Deus, se não tiver o Senhor, de nada isso vale. Ele é a melhor herança. E é isso que só entende quem é sábio. Alguns podem achar assim, aceitou a Jesus, agora virou crente, ficou louco. Não, ficou sábio, né? Agora ficou sábio, porque agora vai compreender e entender, conseguir entender e compreender aquilo que lhe era oculto, porque o Senhor vai se revelando a nós. Ele vai nos se revelando a cada dia, através da sua graça, através do seu amor, como foi dito aqui esta manhã, que nos constrange, porque o amor de Deus, ele é infinito, né, ele é muito grande, a gente não entende o porquê, mas Deus nos ama mais que tudo, amém? Glória a Deus. E ainda diz mais,
que com isso, se nós formos usarmos com sabedoria e deixarmos ser influenciados pelo Espírito Santo, e não pelo vinho ou por qualquer outra coisa que nos envergonhe, nós vamos louvando, aqui melhor dizendo, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, né? Então nós vamos dando graças, louvando, engrandecendo a Deus por todas as coisas, né? Por todas as coisas, aleluia. Isso nos encoraja, né? Isso nos encoraja aqui no texto, a termos de uma forma mútua, esse cantando com salmos, hinos, cânticos espirituais, de forma mútua, nos ajuda a entender e nos encoraja a louvar a Deus, e a termos um relacionamento saudável com as pessoas. E aí nós voltamos aqui exatamente no ponto que nós vamos daqui a pouquinho estar participando. Lembre-se, a ceia era para um fortalecimento espiritual, sim, mas ela revela a nós a comunhão que temos com Deus e com os nossos irmãos, com pessoas, eu e você e eu. E é esse relacionamento com os salmos, com os hinos, com cânticos espirituais, com sabedoria, que nós vamos nos envolvendo e vamos sendo influenciados por esse Espírito, e nos trazendo uma sabedoria, que nós vamos entendendo qual é o verdadeiro propósito de Deus para as nossas vidas, o verdadeiro propósito de Deus para a humanidade, ou até mesmo para nós como cristãos. É esse propósito, é essa ideia, né? Nós vamos entendendo e vamos compreendendo e vamos respeitando os limites, e vamos agora tendo paz com aquele que está ao nosso lado, né? Vamos conseguindo ter esse momento de suportar uns aos outros em amor. Nós conseguimos conviver com as diferenças, com os pensamentos diferentes, com ideias às vezes diferentes sobre alguma coisa, mas nós conseguimos entender e conviver, e não nos deixamos muitas vezes nos influenciar, mas vamos nos influenciando agora de uma forma, envolvidos no Espírito Santo, para que possamos juntos caminhar ao encontro do Senhor, né? Caminharmos ali, não olhando nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhando para o Senhor, como sendo o vínculo da perfeição para as nossas vidas. E aí, com tudo isso, nós aprendemos como eu disse, a sujeitar uns aos outros, por temor a Cristo, né? Passamos a respeitar a cada um, naquilo que é preciso, para vivermos em harmonia, em paz e comunhão. E aí, podemos fazer valer com que a ceia seja um momento de coroar essa nossa comunhão com Deus em sabedoria e comunhão com os irmãos. Amém? Que eu e você possamos nos deixar ser influenciados pelo Espírito Santo. Não se deixe ser influenciado por nada. Tenha opinião, né? Construa a sua sabedoria ali juntamente com o Senhor. Peça a Deus. Está faltando sabedoria? Peça a Deus, porque Ele dá. Ele dá, né? Encha do Espírito. Se encha do Espírito. Permita que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. E eu também quero fazer isso, permitir a cada dia que o Espírito Santo trabalhe em minha vida, porque só assim poderemos aproveitar cada oportunidade de nossa vida de forma plena, e viver uma vida em paz com Deus, em paz consigo, em paz com os homens. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e que o Senhor continue falando nas nossas vidas, continue nos inspirando e nos fortalecendo a cada dia, que nós possamos ter esta visão de estarmos buscando ao Senhor de uma forma como nunca fizemos, né? Pedindo: Senhor, me dá sabedoria, Senhor, que o Teu Espírito seja o meu guia, me ajuda, né? Que eu possa estar sensível à Tua voz, que eu possa perceber se algo está tentando tirar
a minha paz contigo, ou algo me está tentando me influenciar para aquilo que não me levará até a ti. Me ajuda a me livrar dessas condições, dessas situações. Fala com o Senhor. Nós vamos partilhar daqui a pouquinho do pão e do cálice. Nós vamos reafirmar esta aliança com Deus. Por isso, eu peço a você que nesta manhã continue buscando, falando aí, fazendo a sua oração a Deus, dizendo: Senhor, eu não quero que a minha vida seja levada por ventos de doutrina que vai, que volta, que assopra. Eu vou lá, né? Aquela coisa onde a vaca vai, o boi vai atrás, que eu não quero ser assim. Eu não quero ser assim, mas eu quero ser influenciado pelo Teu Espírito, que minha vida possa espelhar aquilo que realmente o Senhor quer que eu seja, né? Amém? Glória a Deus.